Amados irmãos e irmãs, hoje terça-feira, 20ª semana do Tempo Comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Após o triste encontro de Jesus com o jovem rico, ele se volta para os seus discípulos e diz: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Devemos ter claro aqui que Jesus não condena a riqueza em si e muito menos exalta a pobreza e nem afirma que só os pobres entrarão no céu. O que ele quis dizer então? O rico que dificilmente entrará no céu é a pessoa avarenta, apegada aos bens materiais. Não é pecado ter bens materiais, mesmo que sejam abundantes. Jesus, por exemplo, tinha entre os seus discípulos pessoas que tinham riquezas, como José de Arimateia, e o Senhor não o condenou. O pecado está na atitude de apego que se pode ter ao dinheiro e aos bens materiais, e isso se chama avareza. Vejamos então em que consiste este pecado da avareza. A avareza é o amor pelo dinheiro, pelos bens materiais em si mesmos. Diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem por múltiplos tormentos. Vejam bem, meus irmãos, o dinheiro, os bens materiais, não são para ser amados, mas usados. É próprio do amor considerar o ser amado como um fim em si mesmo. E é próprio do uso considerar o ser usado como um meio para algo superior. Portanto, ama-se pessoas e usa-se coisas. O dinheiro e os bens materiais, então, devem ser usados, devem ser meios para finalidades nobres, como, por exemplo, melhor servir e amar a Deus, ajudar os pobres e necessitados, colaborar nas obras de evangelização, proporcionar uma vida digna para si e para a família, etc. Assim, o avarento não usa os bens materiais como um meio para algo bom, mas como uma finalidade em si mesma. Quer o dinheiro, os bens materiais por eles mesmos, por causa do prazer que eles lhe proporcionam. Vejamos então alguns sinais de avareza. E a partir disso, vamos fazer então um exame de consciência em nós mesmos. O primeiro sinal de avareza é a má intenção, aquilo que nós já falamos antes, ou seja, desejar as riquezas, os bens materiais por eles mesmos, sentir prazer no acúmulo do dinheiro e dos bens. O segundo sinal de avareza é a desonestidade. Na busca por mais bens, o avarento faz uso de fraudes, de enganação, mentiras, traições, roubos e até de violência. Qualquer meio vale para conseguir dinheiro, no caso do avarento, mesmo que seja um meio desonesto. O terceiro sinal de avareza é a inquietação, ou seja, a insatisfação e o desejo constantes de possuir mais, de ter mais bens, de ter mais dinheiro. E isso faz o avarento
o tempo todo ficar pensando em maneiras de conseguir mais dinheiro e colocá-lo para rodar. Diz a Escritura em Eclesiastes 5:9: quem ama o dinheiro nunca está farto de dinheiro. O quarto sinal de avareza é a mesquinhez, ou falando de um modo mais popular, a pão-duragem. O avarento dispõe dos seus bens, do seu dinheiro, de má vontade, com tristeza, com muita dificuldade. E quando dispõe, ele dá muito aquém do que poderia oferecer. É o pão duro. E o último sinal de avareza, diz Santo Tomás de Aquino, é o endurecimento do coração. O coração do avarento não se deixa amolecer, se sensibilizar para empregar o seu dinheiro, os seus bens, por exemplo, na ajuda aos necessitados, na ajuda a uma pessoa que sofre. Então, meus irmãos, que o Senhor nos livre deste terrível pecado da avareza. Recordemos sempre que um dia haveremos de deixar este mundo e nada nos restará exceto Deus. De que adiantarão os bens, as riquezas, o dinheiro nessa hora? No momento em que deveremos nos apresentar diante de Deus? Disse Jesus no Evangelho de Lucas 12:20, falando com um avarento: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? E eu termino esta homilia com uma frase do meu querido Dom Henrique Soares, que sempre está gravada em meu coração: pouco é necessário para quem Deus é tudo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.